Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa live diária. E na live de hoje eu vou te mostrar qual que é a importância das políticas e as regras para o seu meio de hospedagem. Se você não defini-las de forma alinhada com a sua estratégia de vendas, você pode estar criando obstáculos e perdendo a oportunidade de triplicar as suas reservas. Essa definição, ela depende basicamente dos seus objetivos. Se o seu objetivo ele é volume de vendas, se o seu objetivo é ticket alto, ou, melhor falando, né, ou baixa rotatividade. Por quê? Quanto maior meu ticket, consequentemente, eu tenho menos rotatividade do que se eu tenho um ticket mais baixo. Além disso, as políticas e as regras da casa também, elas servem para que você meio que o que é acertado não é caro. Então, na live de hoje eu quero discorrer sobre esse assunto, sobre a importância que tem, que é a definição dessas políticas para você que almeja triplicar as suas reservas. Como falei, o tema da live de hoje é o seguinte: políticas mal definidas diminuem as suas chances de triplicar as suas reservas. Então, vamos lá. O que é, né, esse obstáculo, essa dificuldade que a maioria das pessoas enfrentam quando elas têm que definir as suas políticas, né? Importante que você entenda que as políticas nada mais são, né, do que as regras do jogo. É como você vai definir, né, uma série de normas, né, digamos que direitos e deveres, entre você e o seu hóspede. Basicamente, essas são as políticas, e os anfitriões também gostam de delimitar isso, né, de chamar isso de regras da casa, né, digamos aí, as regras da minha propriedade. E na pousada também, mas esse nome, né, pousada e hotel, é pouco disseminado. Outro ponto também é que o seguinte, seria basicamente, né, as políticas, o que o hóspede pode esperar de você e o que ele pode e o que você pode esperar do hóspede. É uma troca. Eu costumo dizer sempre o seguinte, que o que é acertado não é caro. E aí a gente pensa assim, cara, mas o que isso tem a ver com a parte de vendas? Tudo. Porque quando você empacota uma oferta, ela tem 6 pontos que tem que ser analisado: produto, preço, experiência, condições de pagamento, escassez e a garantia, que são as políticas. São esses 6 pontos que você precisa entender na hora que você está empacotando. Então eu peguei uma peça desse jogo e estou tirando aqui para você. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que deve estar passando pela sua cabeça assim, cara, mas o que a política tem a ver? O cara quer ver mesmo é o preço. Eu concordo em parte, porque o preço, realmente, ele exerce uma influência muito grande quando a gente fala da escolha, né, do meio de hospedagem. Ele é responsável por 92% da escolha do teu meio de hospedagem. Mas, porém, né, como eu queria dizer, para você definir preço, né, tem uma parte dentro do preço, digamos, que seriam as taxas e as formas de pagamento, que estão inclusas dentro da parte de política. Porque quando você define seu preço, você tem que definir o que? As formas de pagamento. Você tem que definir as taxas que vão incidir. Que taxas são essas, La Greca? Taxa de limpeza, taxa de eletricidade, se você é anfitrião. Se você é dono de um hotel, de uma pousada, a gente tem as taxas de turismo, tem as taxas de serviço. Então, tudo isso incide, né, nesse pacote que eu costumo dizer que é a oferta. Né? Então, a oferta é o produto maior, digamos assim, é o empacotamento maior, e aí a gente tem que ir a fundo em cada um desses pontos. E eu tirei um desses pontos, que é exatamente o que eu estou discorrendo na live de hoje. Tudo isso é importante, dessa definição da sua política, ela é importante para garantir um bom funcionamento do seu meio de hospedagem. Porque, como eu falei, o que é acertado não é caro, ou seja, não sai caro. Porque se aquilo já está escrito, se aquilo já está determinado, é que nem a lei, Você não pode transgredir, digamos assim, transgredir a lei porque você não conhece ela. O problema é seu. A lei está lá, o Código Civil está lá, o Código Penal está lá, e você, mas eu não sabia, eu nunca li. O problema é seu, mas que está lá disposto, está. Então eu quero abordar isso um pouco para que vocês entendam como que eu posso estar te ajudando a triplicar as tuas reservas através do método hospedagem lucrativa. E aí você deve estar pensando, beleza, La Greca, eu entendi a importância disso, mas será que no meu meio de hospedagem eu sou pequeno, eu não recebo muita gente? Será que é assim também? Em qualquer tipo de acomodação, independente do tipo ou do tamanho. Seja você um hotel, pousada, flat, casa de temporada, apartamento, hostel, albergue, um camping, um glamping, o que você for, pouco importa. Você recebe hóspedes, existe meio que um acordo entre você e o seu hóspede. E, inevitavelmente, diante disso,
acontecem problemas, acontecem desentendimentos, é uma relação contratual. Claro que você não está entregando um produto, você está oferecendo um serviço, você está oferecendo a sua hospedagem, né, a experiência, em troca de um pagamento. Então, inevitavelmente, vão surgir desentendimentos, vão surgir problemas, até porque, cara, no mundo que a gente vive hoje, a verdade tem que ser dita. A gente tem muito hóspede muito complicado. As pessoas são muito complicadas. Se você vive num condomínio, por exemplo, você sabe que, assim, assim, até suspeito de falar sobre mim, mas assim, eu não causo problema de nada no meu condomínio. Eu não peço exceção, eu não transgrido as regras, eu nunca fui chamado a atenção, nunca tomei advertência. Já lá no meu condomínio tem vários outros moradores que, cara, os caras fazem tudo errado o tempo inteiro. É som alto, às vezes os caras querem fazer churrasco onde não poderia estar fazendo. Enfim, esse tipo de situação. Então você tem que entender que a sua régua, você não pode medir a sua régua de acordo com medindo a régua dos outros também, achando que as pessoas têm o mesmo senso que você. Não. Então, como a gente trata de uma relação comercial, as políticas e as regras da casa, elas são fundamentais para que você tenha um bom trabalho e para que você consiga resolver certos desacordos comerciais diante do que foi predeterminado. Por isso que é muito importante que você defina muito bem as suas políticas, porque políticas mal definidas causam problemas, causam estresse, causam problemas na justiça. Então você pode sofrer aí diversas ações judiciais por conta disso. E ao mesmo tempo também, quando você as define muito bem, cara, você vive muito melhor. Você tem um meio de hospedagem que ele roda de forma mais fácil. Não estou dizendo que você vai evitar 100% de que as coisas aconteçam. Outro ponto também, que quando a gente define muito bem as nossas políticas, é porque a gente não tem bola de cristal, né? Então você não consegue imaginar tudo que pode acontecer. Por exemplo, qual política alguma vez na vida pensou, olha, se existir uma pandemia, o dinheiro vou devolver depois de tanto tempo, ou o dinheiro vai ser ressarcido depois de um ano? Como que você fez? Nem a gente estava prevendo isso. Então eu sei que você não tem bola de cristal, mas prever as situações, né? Você tentar ao máximo fazer um exercício de prever o que pode acontecer, isso vai auxiliar você no seu trabalho aí, você é anfitrião, dono de pousada, ou você que é dono de hotel. Outro ponto também que é importantíssimo é que você não precisa ser diligente, né? A ponto de você ser tão chato. Ser diligente, eu sei que nunca é demais, mas também não pode ser em excesso, né? Ou seja, essa precaução em excesso, essa prevenção em excesso, isso também pode te atrapalhar. Ou seja, precaver-se é importante para evitar o quê? Certos aborrecimentos. Então, você desenhar as situações que podem acontecer, por isso que é sempre bom, quando você entra nesse mercado, que você converse com pessoas que estão no seu mesmo, digamos, no seu mesmo destino, para que você entenda com eles exatamente assim, o que é que você já passou, o que é que você está enfrentando, qual é aquela situação que tu nunca imaginou que poderia acontecer, aconteceu contigo. E aí você vai tomando nota. Você vai pesquisando, você vai entrevistando, né, outros anfitriões, hoteleiros, donos de pousadas aí, para que você entenda e possa cada vez mais, digamos, ser diligente. Mas não leve isso a excesso, né? Eu acho que nada em excesso é bom, que isso pode também atrapalhar a sua conversão. Outro ponto também é que você não precisará, né, ser o árbitro para decidir uma determinada situação, uma vez que ela já está pré-definida. Então, por exemplo, aconteceu, sei lá, estragou alguma coisa, quebrou alguma coisa, pediu um check-in antecipado, ou pediu algum serviço que não estava incluso no pacote da diária, e você vai cobrar no final e o cara achou ruim. Estava nas normas, estava nas regras. Tá? Mas obviamente que não é só ter as normas, não é você só ter as regras. Isso também precisa o quê? De uma comunicação. O que eu estou fazendo aqui, basicamente, é trazendo uma introdução para que a gente vá a fundo mais num tema. E como vocês sabem, eu não dou, digamos, aqui não é uma televisão, digamos assim, né? Isso aqui é literalmente uma aula onde eu vou trazer todo o passo a passo de como que você vai construir, né, essa tua política, as regras da tua casa aí, para que você consiga trabalhar de forma mais saudável, de forma feliz, de forma próspera, e o teu meio de hospedagem te traga mais alegrias do que, né, sofrimentos, tristezas, angústias, que te deixe mais irritado. Né? Então, esses pontos é que eu quero abordar exatamente disso. Porém, eu queria que vocês entendessem que existem algumas características para uma boa política. Existem algumas características que não podem faltar para uma boa política.
E aí, ressaltando, né, o que eu comentei agora, poucos minutos atrás, aí no começo da live. Lembre-se que as suas políticas, quanto mais rigoroso você for, quanto mais rigoroso, mais você afasta os hóspedes. Então, assim, vou colocar lá cancelamento até 30 dias antes da chegada, vou cobrar pré-pagamento, e se quebrar alguma coisa vai pagar, e se pegar uma toalha extra vai pagar. Tudo isso são formas que você está sendo muito restritivo, tá? Isso é um ponto. Também, se você for mais aberto ou mais permissivo, você vai atrair mais hóspedes. E aí eu vou te trazer uma reflexão aqui agora. Quando que eu uso algo mais rigoroso e quando que eu uso uma política mais permissiva? Quando que deve ser rigoroso, quando deve ser permissivo? Como que eu devo fazer esse balanço? Eu acho que o primeiro ponto, ele está logo de cara aqui, relacionado ao período. Se você está num período de alta estação, é óbvio que você pode ser rigoroso. Por exemplo, aqui no Nordeste, a gente está chegando, né, no verão, daqui a pouco está aí batendo dezembro, já está batendo na porta, mais um beijinho, dezembro está batendo na minha porta. E eu já troquei as políticas aqui do hotel, porque as políticas aqui do hotel elas já estão todas no reembolsável. Por quê? Porque a demanda já está boa. Eu já tenho períodos aqui, por exemplo, dezembro aqui, eu já estou passando de 65% de ocupação. Ou seja, eu já estou bem acima. Então, vamos dizer que agora eu tenho disponibilidade aí em torno de 35%, 32% de disponibilidade. Então, eu não preciso abrir as minhas políticas. Por quê? Porque eu já bati meu ponto de equilíbrio, eu já estou acima desse ponto de equilíbrio, eu já estou fazendo receita acima desse ponto de equilíbrio, então eu não preciso ser permissivo. Uma vez que eu sei que diante da pandemia, em janeiro passado, vendo o histórico, foi muito bom. Foi muito bom. Esse é o primeiro ponto. E quando que eu vou ser mais permissivo? Por exemplo, até mais ou menos agora aí, na metade de novembro, eu ainda estou permissivo. Por quê? Porque está aquela demanda, mas não está tão forte, até porque na região que eu estou, existe um excesso de oferta. A gente tem uma oferta muito alta aqui e a demanda não é suficiente para suprir todo mundo. Então, às vezes, eu sou mais permissivo. Então, que tipo de permissibilidade? Eu aceito um cancelamento gratuito até 7 dias antes da chegada. Tem períodos que eu não cobro cartão de crédito. Então, assim, isso depende do jogo. Outro ponto também que tem que ser levado em consideração em você ser mais permissivo ou mais rigoroso, está muito atrelado também ao fato da sua propriedade. Então, vamos supor, eu sou um anfitrião. Cara, um anfitrião ele tem uma estratégia completamente diferente do cara que tem hotel e pousada. Completamente diferente. Ele não pode seguir o mesmo fluxo. Se ele seguir o mesmo fluxo, ele vai se dar mal. Por quê? Porque o hotel e pousada tem uma estrutura muito maior, tem despesas muito maiores, então eles precisam fazer o produto rodar mais. Esse é o primeiro ponto. O anfitrião, quando ele só tem um apartamento, uma casa temporada, ou até no máximo 2, 3 imóveis, ele pode ser um pouco mais rigoroso, desde que ele tenha um produto único. Porque você tem um produto único, as pessoas não deixam de reservar com você quando você tem um produto único. As pessoas não deixam de reservar com você. Isso é fato. Eu não tenho a mínima dúvida sobre isso. E eu digo para você como hóspede. Eu, muitas vezes, já reservei em propriedades extremamente restritivas. Cancelamento até 60 dias antes da chegada. Não reembolsável. Pagamento com cartão de crédito. Pré-pagamento. Mas o cara tinha um apartamento. O cara tinha uma casa por temporada que era única. Eu disse, cara, se não for ele, eu não vou arrumar outro irmão gêmeo dele. É filho de pai, como eu digo, é filho único de pai separado, né? É um jargãozinho que eu falo, é filho único de pai separado. Quando você tem esse imóvel, aí você fala, cara, aqui vale a pena, não posso perder essa oportunidade. Então, por mais rigoroso que você seja, atravessa-se isso. Agora não, o meu apartamento ele é mais do mesmo. Eu não tenho uma decoração bacana, eu não tenho utensílios bacanas, eu não tenho nenhum diferencial muito bom. Aí, cara, tu vai ter que ser um pouco mais permissivo e vai ter que jogar numa retaguarda, que não é o tema da live aqui, que teria que fazer uma pré-autorização, teria que ter outras estratégias. Obviamente, se você não só trabalha com Airbnb, porque no Airbnb você não tem muitas funcionalidades. Eu falei certo, funcionalidades, acho que tá certo. Você não tem muitas condições de parametrizar a ferramenta. Porque no Airbnb, pagamento é no cartão, parcelamento é com eles e ponto. É simples assim. Já quando você trabalha com Booking, é outra situação.
Lá eu faço a cobrança ou não, eu escolho cobrar ou não, a plataforma que cobra. Ah, se eu cobro, eu divido, eu aceito dinheiro, eu aceito débito, eu posso configurar vários tipos de tarifas atreladas a diferentes políticas. É completamente diferente. Eu posso cobrar, fazer uma pré-autorização, eu posso cobrar pré-pagamento no ato da reserva, eu posso cobrar pré-pagamento após. Então é uma série de coisas. Eu não quero entrar a fundo nisso aqui, porque eu vou terminar mais complicando a cabeça de vocês do que ajudando. Mas vamos continuar aqui. Então você entende que a sua política, quanto mais restritiva ela for, mais você afasta o hóspede, e quanto mais aberta ou permissiva ela for, você atrai essa demanda. Então, tudo depende da sua estratégia, como eu falei, né? Então, a quantidade de quartos que você tem, os seus diferenciais, a sazonalidade alta e baixa, como é que está a sua ocupação, né? Qual que são os seus objetivos? É ganhar no volume? É ganhar no ticket mais alto, com menos rotatividade? Qual que é a sua estratégia? Então, isso é o primeiro ponto. Então, para resumir isso aqui, o segredo ele está em você encontrar o equilíbrio. Nem você ser 8 e nem você ser 80. Próximo passo aqui é em relação a você, durante as suas políticas, elas serem sem enrolação. Você ir direto ao ponto. Ou seja, as tuas políticas, você precisa ser bem direto. Você não precisa estar cozinhando, né? Principalmente se suas políticas, digamos assim, internas foram montadas por um advogado. Cara, evita esses advocatês, né? Digamos assim, né? Que é o termo, um jargãozinho, né? Que os advogados usam, que ficam usando termos muito bonitos, termos muito diferenciados, que a gente às vezes não consegue entender. Então, sem muita enrolação, direto ao ponto. Próximo ponto da tua política é que você tem que entender que as regras elas precisam ser muito claras e elas precisam evitar uma dupla interpretação. Como assim, Lagreca? Evitar uma dupla interpretação. Você não utilizar, né, normas ou regras ou acordozinhos que dá margem a uma certa duplicidade de interpretação. Então, eu entendi que isso aqui poderia ser assim. Não, isso aqui não poderia ser assim. Ou seja, tentar ao máximo evitar essa dupla interpretação, né? Para isso, é importante que você utilize palavras simples. Isso é muito importante. Próximo ponto em relação a isso é que você dê sempre publicidade às suas políticas e regras, né? Ou seja, que elas estejam visíveis e acessíveis para todo mundo. Ou seja, quando a pessoa está buscando o teu meio de hospedagem no Airbnb, você pode colocar sua descrição, você coloca ali em tópicos também, né? Ou seja, você coloca sua descrição, coloca em tópicos, e se tiver alguma observação que seja relevante ser feita, coloca ali também. Algum ponto que seja importante você colocar ali. Que você, sei lá, que você não aceita eventos. Ah, mas o Airbnb você pode marcar que não aceita eventos. Eu sei. Mas se aquilo é tão importante para você, você recebe tanta pesquisa, tanta procura, e as pessoas perguntam se podem fazer evento, já coloca ali logo na cara. Não é permitido fazer eventos, não é permitido convidar pessoas. Isso tá tudo muito claro, tá? Então, isso é o primeiro passo, no momento da busca. No Airbnb você pode fazer isso. Também você pode fazer isso no seu site. Você como anfitrião, você como pousadeiro, você como dono de hotel, você precisa também ter as regras, as políticas no seu site. Você, pô, Lagreca, mas nem site eu tenho. Pois é, tá comendo mosca. Tá comendo mosca. Cara, como é que você não tem um site? Como é que você não tem um site? Você tá lá o quê? Belíssimo apartamento de frente para a praia? Oh, já falei isso repetidas vezes, que isso não é uma marca. Você tem que ter a sua marca. Você criar a sua marca, criar o seu Instagram voltado para a sua marca para que você aproveite o efeito vitrine. Para que as pessoas te busquem no Airbnb, mas vão fechar a reserva direta contigo pelo teu Instagram. Que as pessoas te busquem na Booking, vão te encontrar direto no Instagram. Que as pessoas te busquem lá no Google, vai aparecer o teu Google Meu Negócio, vai aparecer o teu site. Mas para isso, portanto, você tem uma marca. Então, as suas políticas, elas precisam ser divulgadas no seu site, elas precisam ser divulgadas na descrição, né? Se você puder ressaltar alguns pontos lá, são fundamentais. Além do que, quando você receber a reserva, você já envia para esse hóspede, que já fez a reserva com você, através do WhatsApp. Você envia para ele exatamente o quê? O link e um PDF com as políticas e as regras da casa. Tudo isso aí, quando acabei de receber uma reserva agora. Beleza, eu tenho um contato do hóspede lá. Já mando para ele aqui, dou as boas-vindas, agradeço, papapá, já mando pelo WhatsApp o link, se ele quiser clicar aí para uma página e ver as minhas políticas, as minhas regras, eu já mando um arquivozinho em PDF para ele também. Além do que, para ainda reforçar ainda mais, eu mando por e-mail.
Eu ainda peço o e-mail dele, se eu não tiver acesso, e mando por e-mail dele também. Então, eu já mandei aqui WhatsApp e e-mail, já estou documentado. Aquilo me protege, por quê? Falando agora não como especialista em vendas e marketing para meios de hospedagem, mas falando para vocês como advogado. Não sei se alguém que é novo, que me segue agora, né, a minha formação, né, no direito, me formei em 2007, né, então aí uma longa jornada aí do jurídico, já advoguei um tempo, hoje hoje eu não advogo mais, mas dizendo isso para você, muito claro que vocês sabem, como eu falei, né, desentendimentos acontecem. E quando está tudo claro, quando você tem provas, é muito melhor você se defender. Você tem como se defender. Então, assim, cara, ele aconteceu isso, já estava dentro das minhas políticas e foi enviado pelo WhatsApp e por e-mail. Eu estou documentado. Amanhã ou depois, se acontecer alguma coisa, eu estou documentado. Tem no meu site também, tá noticiado no meu site. Para você que é anfitrião, né, não hotéis dono de pousada, você que é anfitrião, coloque as suas políticas no guia da casa. Você tem um guia da sua casa, as instruções, né? Quando eu abordo isso bem, né, nas minhas aulas de Airbnb, então você vai ter lá as instruções da casa, como é que chega, como é que manuseia os eletrodomésticos, e nas páginas finais vão ter os contatos, etc. E depois você coloca as suas políticas. Deixe elas bem visíveis, avise. No momento do check-in, você avisa tudo. Tá aqui as regras, as normas, tá tudo aqui do condomínio, do apartamento, o que eu aceito, o que eu não aceito, tá tudo aqui. Por quê? Porque acertado não é caro. E só para hotéis e pousadas, especificamente, coloque as suas políticas e as suas regras, tanto na recepção como no quarto. Por quê? Porque é mais uma forma de você dar publicidade àquele documento que ele é tão importante. Porque, cara, cada vez mais as pessoas estão mais mimizentas, né? Os mimizentos da vida, né? O cara hoje entra, o cara pegou um sol, o cara, eu vou entrar na justiça porque o sol está penetrando na minha pele, isso é um absurdo, isso é uma invasão, eu vou entrar na justiça por causa disso. Cara, todo mundo hoje está assim, né? A maioria das pessoas hoje estão assim, tá todo mundo cheio de direitos e de poucos deveres. Então, para você não se aborrecer, para você não tomar desgosto pelo segmento, para que você consiga viver melhor, trabalhar melhor, prepare esses pontos que eu acabei de falar, né? Então, em resumo aqui, para você tomar nota, quanto mais restritivo, mais eu afasto os hóspedes, né? Restritivo ou rigoroso. Quanto mais aberto e permissivo, mais eu atraio. Só que o segredo disso aí está no equilíbrio, né? Nem 8, nem 80. Próximo ponto, não enrole muito, vá direto ao ponto, ou seja, seja objetivo, seja claro nas suas políticas. Próximo ponto, a sua política e regras, elas precisam não ter dupla interpretação, então utilize sempre palavras simples. Dê publicidade a tudo isso, né, que você construiu, que você criou, porque não adianta você ter o melhor documento que seja o mais bem redigido, mas que ninguém sabe de onde está, ou seja, publicidade através do WhatsApp, através do e-mail, através do site, através do guia da casa, no quarto do hotel, da pousada, na recepção. Então, esses são os pontos que você vai dar. Aí, a partir de agora, eu quis até trazer uma história para vocês. Por quê? Alguns que já me seguem há um tempo sabem que minha mãe está viajando no próximo mês, vai para um casamento e tal. E ela me ligou, acho que ontem, e perguntou: meu filho, meu voo chega às 7 horas da manhã. Eu teria como ir para o apartamento? Então, para você ver, né? Provavelmente ela não leu as regras da casa. Porque as regras da casa dizem que o check-in é às 15 horas e não às 7 horas da manhã. Ah, mas ele não abre uma exceção, não? Como vai abrir exceção? Se tiver um hóspede lá dentro, vai mandar o cara sair para tu chegar? Não tem como. Então, por isso que é importante para você ver. Olha, por isso que eu falo, casa de ferreiro, espeto de pau. Olha, minha mãe que me acompanha, que assiste as minhas lives algumas vezes, que me vê conversando, e ela perguntou se poderia, né, fazer um check-in antecipadamente. Eu falei assim, mãe, não pode. Não pode. O que pode acontecer é você tentar conversar se não tiver um hóspede, o cara for muito legal e quiser ceder, é um caminho, ou ele vai te cobrar meia diária. Porque nada mais justo, porque tu vai entrar lá, tu vai querer tomar um banho, tu vai ligar chuveiro elétrico, tu vai gastar água do cara, tu vai ligar o ar-condicionado, vai gastar eletricidade, né? Então, assim, chuveiro, ar-condicionado, água. Então, assim, venhamos e convenhamos, tem que pagar por isso. Mas isso está nas regras, então isso não me aborrece, porque já está lá descrito no horário de check-in, check-out, o horário que a pessoa pode entrar no imóvel. Isso para mim está muito claro. A mesma coisa acontece com hotéis. Quantas pessoas não chegam aqui no hotel e perguntam por check-in antecipado? Se eu tiver condições, se o quarto não estiver ocupado, se a demanda não estiver baixa, eu permito, não tem problema. Né? Porque às vezes aquilo ali pode me gerar também uma boa avaliação. Eu também já penso lá na frente. Cara, eu estou ajudando o cara, ou às vezes faço um upgrade de quarto. Olha, aquele quarto que você comprou não tem disponibilidade. Eu estou no quarto superior. Então fica nesse quarto superior aqui,
fica lá essa noite, depois eu te troco, ou então deixa o cara lá se não tiver diária. Depende, mas eu faço isso numa troca, né? Assim, não é bem explícita, né? Ó, eu vou te dar lá, mas tu me dá uma boa avaliação. Não, mas quando você é cortês, quando você surpreende o hóspede, você é solícito, você ajuda as pessoas, consequentemente, você tem um retorno sobre isso, tá? E outro ponto também, né, importante também que vocês entendam, por exemplo, as pessoas que querem às vezes levar bebida, por exemplo, para hotéis e pousadas. E aí o hotel não cobra rolha, ou a pousada não cobra rolha, mas também não aceita que levem. Aí você fica com raiva. Mas você leu as políticas? Você leu as políticas? Porque, cara, imagina, todo mundo que for para um hotel, para uma pousada, quiser levar bebidas e comida lá para lá. O cara não tem consumo, o cara não ganha com isso. Mas isso tem que estar o quê? Descrito nas políticas do meio de hospedagem. E agora eu queria ir um pouco mais a fundo nesse conteúdo. Eu queria descer um pouco mais a barra do conteúdo. Eu queria ser um pouco mais específico. Turma, vocês estão me acompanhando aí? Tá de boa? Quem estiver curtindo aí a live, desce o dedinho aqui, por favor, nesse coração aqui, para eu saber que vocês estão me acompanhando, que vocês estão curtindo. Quem estiver me vendo no YouTube, no Facebook, não deixe de deixar teu like aqui no vídeo também, se você está acompanhando aqui, porque agora eu vou descer uma parte um pouco mais funda dessa live para a gente encerrar os próximos 10 minutos aí. Prometo encerrar essa live aí no máximo com mais 10 minutinhos, mas aí eu queria falar de um assunto mais profundo agora, tá? É um assunto mais estratégico em relação a vendas. Eu falei mais um pouco da parte meio que burocrática, falei um pouco mais da parte, digamos que técnica, né, de evitar problemas, mas agora eu queria falar um pouco mais da parte comercial. O que é que as políticas, basicamente, elas influenciam na minha parte comercial que me impedem de triplicar minhas reservas, né? Ou seja, as políticas erradas impedem que eu triplique as minhas diárias, que eu triplique as minhas reservas nos diversos canais, seja Booking, Airbnb, reservas diretas no site. Que pontos são esses? Então, é isso que eu quero um pouquinho mais a fundo. Então, quem estiver acompanhando, desce o dedinho aqui no coração, por favor. Não deixe de descer o dedinho aqui no coração, que você me ajuda como produtor de conteúdo, né, trazendo boas informações para você, e essa informação chegue a mais pessoas, tá bom? Então, vamos lá. Quais são os pontos relevantes, né? Quais são os pontos que são mais importantes no momento que a gente fala em relação às vendas, né? Não estou falando que são pontos únicos, não são os pontos únicos, são os pontos relevantes, né? Preste atenção que antes daquele hóspede ele virar teu hóspede, ele foi um visitante no site. Ele entrou no site, ele foi um visitante. Porém, é aí onde mora o segredo da coisa, né? Que muitas vezes você fala assim, cara, eu não estou vendendo, já baixei preço, eu continuo sem vender. E você não sabe por que não está vendendo. Não estou vendendo, não recebo uma consulta no Airbnb, não recebo um pedido de reserva, não chega instantânea. Na Booking também, nossa, na Booking eu nunca recebi uma diária. E aí você não sabe muitas vezes por que é, ou você está com o hotel pousada com ocupação baixa e você fica baixando o preço e o negócio não sobe. Por quê? Porque não é só preço, como eu falei, né? Existe um empacotamento dos 9 pilares que eu trago dentro do método hospedagem lucrativa. E hoje eu peguei um para pincelar. Obviamente que em 10 minutos eu não consigo ir completamente fundo nele, mas eu vou trazer pontos muito relevantes que podem te ajudar ao final dessa live, tá? Então, o primeiro ponto que a gente tem que falar aqui é que quando o visitante, né, aquela pessoa que está procurando o meio de hospedagem na tua cidade, ele vai se tornar um hóspede, o primeiro ponto que você tem que entender é em relação ao pré-pagamento. Você é o tipo de hospedagem que cobra pré-pagamento? Aí você tem que fazer uma reflexão. Você vai pensar assim, cara, pré-pagamento, cobro ou não cobro? Aí, como eu falei no começo da live, depende do período, depende da sua quantidade de quartos, depende da sua ocupação no mês, depende dos seus diferenciais, depende da oferta da região, porque você entende que, como eu falei, é só você ter raciocínio. Quanto mais eu me protejo, mais eu perco reservas. E aí você pensa, cara, mas aí eu não posso me desproteger. Beleza, você não pode se desproteger. Mas quais são os diferenciais que você tem para compensar essa proteção? Quais são os seus diferenciais que você tem? O que é que você oferece a ponto da pessoa dizer, cara, mesmo que ele seja um pouco mais restritivo, mesmo que ele tenha essa restrição, mas ele tem pontos, ele tem diferenciais que os concorrentes diretos dele não têm. Que pontos são esses? Isso vale examinar. Segundo ponto, em relação ao período de cancelamento gratuito. Os hóspedes, quando fazem reserva com você, você permite eles cancelarem ou não? Ou você não, fez reserva comigo, é não reembolsável. Como é que funciona isso? Então, você entender. Ele pode fazer uma reserva comigo, até 7 dias ele pode cancelar, até X dias antes do check-in ele pode cancelar. Então, entenda esse ponto também. Então, não só o fato da cobrança no ato da reserva,
Se você trabalha com Airbnb, quem faz isso para você é a plataforma. Se você trabalha com Booking, o Booking faz isso para você se você opta por pagamento via Booking. Mas se você toma as rédeas da situação, provavelmente é você quem vai ter que guiar isso, se você vai cobrar ou não. Então você escolhe. E eu falo também em relação às reservas diretas também, né? A gente não vai viver só no mundo de OTAs. Elas são um jeito mais fácil e mais rápido que eu tenho para prosperar no meu meio de hospedagem. Mas eles não são os únicos canais de venda. É importante que você abra a sua cabeça para você saber trabalhar bem com Instagram, com WhatsApp, que podem ser temas de outras lives que eu trago aqui. Então, primeiro ponto em relação ao teu pré-pagamento. Segundo ponto, em relação ao cancelamento gratuito. Terceiro ponto, em relação às formas de pagamento. Eu acabei de fazer uma mentoria agora com uma dona de pousada, na verdade são 10 quartos, na Península do Maraú, na Bahia. Ela está abrindo a pousada agora. E aí a gente estava fazendo um setup, eu estava organizando com ela um meio de hospedagem dela, né? Ela é minha aluna dessa turma de agora. E aí a gente estava lá olhando a situação, né? Então lá estava cancelamento um dia. Pô, não pode, porque o lugar é muito remoto para chegar. Então se cancelar com um dia, ela não consegue repor. Já tivemos que mexer aqui. Ela queria cobrar pré-pagamento, recebeu 2 reservas de 19 mil reais, né? São praticamente, aproximadamente aí 40 mil reais, 2 quartos que ela recebeu, que é o lugar que ela está, onde vai os jogadores de futebol, os artistas, os músicos vão. Ela recebeu 2 reservas, não, uma reserva que pegou 2 quartos, sem pré-pagamento e cancelamento grátis um dia antes da chegada. Imagina. Então a gente estava quebrando a cabeça como que eu estava tentando ajudar ela nessa situação para que ela conseguisse contornar, porque isso não existe, é um risco muito alto. Principalmente nesse período lá na Bahia, né, na Península do Maraú, é onde vai o Neymar, onde vai o Gabriel Medina, os jogadores do Flamengo, do Santos. Lá vai vários jogadores, artistas também, que tem várias festas lá, né? Gustavo Lima toca, Wesley Safadão. Então, muita movimentação. E aí ela com poucos quartos nessa situação. Então, imagina, teve um pré-pagamento e um período de cancelamento que foram mal setados. Além do que a gente teve em relação às formas de pagamento, que as formas de pagamento dela estavam exclusivamente em dinheiro, ou seja, nem os dados do cartão de crédito ela não pegou. Ela não pegou os dados do cartão, porque estava de forma, né, na configuração. Isso foi através da plataforma do Booking, tá? Não estavam. Então, atenção nisso, atenção no seu pré-pagamento, atenção no seu período de cancelamento, atenção nas suas formas de pagamento, ou seja, cartão, débito, crédito, Pix, boleto, TED, DOC, criptomoeda, ou seja, o que você quiser receber, dinheiro. Então, isso é importante também, porque quanto mais opções, maiores são as chances que eu tenho de trazer mais reservas para o meu meio de hospedagem. Outro ponto em relação às taxas, né? As taxas são os pontos que atrapalham bastante você para triplicar suas reservas. Por quê? Porque às vezes você coloca a taxa de limpeza lá em cima, principalmente de anfitriões. Isso é um assunto que eu já conversei, né, com vocês. Pô, cara, pensa direitinho nas tuas taxas, né? Se você está crescendo, expandindo o negócio, se não, se é aquele negócio que é uma renda extra, vê se você se junta com outros anfitriões, dividem um funcionário que fica mais barato para todo mundo e gira mais e dá mais rotatividade no teu imóvel, né? Então, em relação às taxas de limpeza, taxa de eletricidade, né? Essas taxas que a maioria das pessoas cobra, então é importante. Hotéis e pousadas cobram muita taxa de serviço, que não é obrigatório pagar também, né? Cobram taxas em cima de aluguel de toalhas e tal. Então, assim, importante observar isso, que muitas vezes essa mesquinharia pode te gerar um ponto negativo, às vezes, nas avaliações. Às vezes foi tudo muito boa a experiência e tu cobrou o cara por conta de uma toalha, R$5, R$10 tu cobrou do cara, o cara foi lá e te deu uma avaliação, porque aquilo não estava no contrato, né? Não estava nas políticas, ele não sabia, e aí foi cobrado por uma coisa. Olha que mal-estar que gera, né? Além do que, na parte comercial, isso faz o teu preço inflacionar, digamos assim, né? Ou seja, quando você soma as taxas com tudo, uma tarifa que, sei lá, que era 200 por diária, ficou 5 noites, ia dar 1.000, aquilo ali sobe para quase 2.000, porque você está cobrando taxa disso, daquilo, taxa daquilo outro. Então, importante que você observe esses pontos. Outro detalhe super importante também, em relação à política de crianças. Lembre, quanto maior a gratuidade de crianças, você pega uma fatia maior da demanda, ou seja, mais famílias. Quanto menor a gratuidade, você reduz a sua demanda potencial, né? Ou seja, aceita crianças até 5 anos, beleza. Você vai ter um grupo de famílias ali. Ah, aceita crianças até 7, já aumentou. Aceita crianças até 10 anos, gratuito, já aumentou.
Então, você ter essa atenção é super importante também para você poder triplicar as suas reservas. Outro ponto, que aqui é meio contraditório, tá? Em relação à política de pets. Eu estava até discutindo com os meus alunos aqui sobre isso, né? Ah, aceito, não aceito, concordo, não concordo. Cara, eu acho super legal. Eu já tive pets, né? Hoje em dia eu não tenho mais. Minha cachorra morreu há uns meses atrás. Eu não tenho pets, mas assim, particularmente, falando por mim, eu não gosto muito de aceitar pets, porque pô, trabalho para limpar o quarto, trabalho porque o pelo entra no fio do lençol, trabalho porque às vezes os donos vão embora e são sem noção e deixam o cachorro trancado no quarto, às vezes com o ar-condicionado ligado, a minha energia sobe, porque às vezes aí ele não quer deixar a janela aberta, né? Porque fica com medo de alguém pular, enfim, esse tipo de coisa, mas aí deixa o ar-condicionado ligado e aí o cachorro late, faz xixi, fica estressado, sobe na cama. Isso pode acontecer, né? Então, assim, eu não gosto, mas tem pessoas que não se incomodam, que gostam e que já tiveram boas experiências. Então, não existe certo e errado. Mas essa definição, isso também impacta diretamente nas suas vendas. Por quê? Porque 30% das intenções de reservas que acontecem nos grandes portais vêm através dos filtros. Então, a pessoa coloca lá, eu quero uma propriedade que tem ar-condicionado, uma propriedade que tem piscina, uma propriedade que aceita pets. Pronto, quando ela botou pets, aquela pesquisa que, sei lá, tinham 100 propriedades da tua cidade, né? Vamos dizer que tinha 100 hotéis, apartamentos, flats, casa temporária, tinham 100. Quando você coloca aceita o pets, aquilo ali enxuga. Enxuga que vai, tipo assim, de 100 cai para 15, 20. Por quê? Porque a maioria das pessoas não utilizam. Então, aceitar pets é um diferencial? É. Não vou mentir. É um diferencial? É. Mas eu, particularmente, eu não gosto. Tem gente que aceita, tem alunos meus que aceitam, estão super satisfeitos. Mas eu agrego, estou dando a minha opinião. Não estou dizendo que é certo ou que é errado. Essa é a minha opinião, a experiência que eu já tive aqui no hotel. E aí, eu não sou a favor de pets, tá? Aqui no hotel. Apesar que diferencia, sim, mas eu prefiro trabalhar outros pontos que me diferenciam e não focar muito nisso. Outro ponto também super importante, o que aconteceu, que eu acabei de dar um caso, que aconteceu com a minha queridíssima mãe, né? Horário do check-in e check-out bem definidos. Por exemplo, essa pousada agora que eu acabei de ver, estava com check-out às 11 horas da manhã. Pô, 11 horas da manhã é muito rápido. A pessoa acaba o café às 10, já tem que correr para sair do quarto, tipo assim, bora, sai. Então, assim, até o meio-dia e o check-in a partir das 14, a partir das 15, para dar tempo, pelo menos, de você limpar umas 2 horinhas, 3 horinhas para limpar, né? É importante. E, por fim, os anfitriões, exclusivamente, vocês entenderem sobre as regras da casa. Aquilo ali sobre eventos, né? As pessoas fazerem eventos ou não. No Airbnb você tem como colocar. No Booking, aqui de cabeça eu não me recordo se tem como, mas tudo isso você tem que estar, né, bem alinhado com isso, né? Sobre os eventos, se pode chamar convidados. Então, isso aqui tem que estar tudo alinhado, porque isso impacta diretamente nas suas vendas, né? Então, em resumo, o que é que impacta sobre as minhas vendas na política? Pré-pagamento, período de cancelamento gratuito, formas de pagamento, taxas, política de crianças, política de pets, horário de check-in e check-out e para os anfitriões em relação às regras da casa, atenção a eventos e como as pessoas chamam, né, se podem ou não chamar seus convidados. Então, esses são os pontos que às vezes passam despercebidos, né, são obstáculos, digamos que invisíveis, que impacta você de triplicar as suas reservas aí na sua hospedagem. Por quê? Porque você definiu isso errado, que está indo de encontro com a estratégia que você queria. Você queria volume, queria vender mais, porque tem poucos diferenciais, e aí você seta uma política extremamente rigorosa. Cara, tá indo de encontro, né? Ou você queria vender menos, porque aquilo é uma renda extra para você, né? Se você é um anfitrião, ou se você tem uma pousada, você está satisfeito em trabalhar ali com 70% de ocupação, 60%, você não quer muito cheia, porque, cara, aquilo é sua aposentadoria, por exemplo, e você coloca políticas bem flexíveis e você vende bem a mais do que gostaria, né? Talvez um problema ruim para você, mas um problema bom para outros. E aí você está vendendo, às vezes, um volume que não queria, porque você queria vender menos por um ticket mais alto. Então, é importante que você alinhe esses pontos, porque são eles que fazem a diferença entre você prosperar o seu meio de hospedagem ou você sobreviver. E lembrando que tudo isso eu sempre ensino dentro do método hospedagem lucrativa, que é o método criado por mim, onde eu explico você como que você triplica suas reservas através de ações, né? A base, os 9 pilares, a parte de expansão, tudo isso são pontos que você vai aprendendo para como implementar na sua hospedagem. Aqui eu trouxe um pouquinho, né, um trecho,
porque não tem um tempo hábil aí, acho que a gente já vai com 41 minutos já de live. Eu não tenho tempo hábil aí para que a gente possa estar discorrendo sobre isso, né? Longas e longos tempos, até porque fica cansativo para você também. Como eu falei, isso aqui é uma dose de conhecimento, uma dose de estratégia diária, não são dicas, são estratégias diárias que eu compartilho com você para que você experimente resultados aí na sua hospedagem e consiga ter um meio de hospedagem próspero, triplicando as suas reservas, atingindo os seus objetivos, ganhando mais dinheiro que vai te proporcionar liberdade, né? Na minha visão, dinheiro proporciona liberdade para a gente, né? Ou seja, quando eu tenho dinheiro, eu faço o que eu quero, no momento que eu quero, eu tenho tempo para fazer outras atividades. Então, para isso que eu estou aqui, para transformar o seu meio de hospedagem através dessas estratégias que, consequentemente, eu transformo as suas famílias. Se você gostou da live, não deixa de curtir essa live aqui no YouTube. Você que está me vendo aqui no Instagram, não deixa de descer os comentários aqui, tá aqui, ó, o coraçãozinho aqui, ó, desce o dedinho aqui no coração, por favor, compartilha, né? Compartilha, por favor, essa live, né, com seus amigos, se você gostou, achou que o assunto é relevante, e não deixe de entrar no nosso canal do Telegram. Aqui embaixo do YouTube eu coloquei os links para o Telegram, Instagram e Facebook. Tá tudo aqui embaixo, tá? Só você clicar aqui embaixo, você vai ver na descrição do vídeo. Além do que, não deixe de ativar as notificações para que você receba, né, os avisos do YouTube todas as vezes que eu publicar um novo conteúdo. E vocês aqui do Instagram, aqui ó, em cima da minha bio, tem um linkzinho lá para você vir para o meu canal do Telegram, para você entender um pouquinho mais desse universo, onde eu compartilho áudios, vídeos, compartilho posts diferentes do que eu compartilho aqui no Instagram, tá bom? Então, para você ter mais proximidade comigo, escutar meus áudios, vem para cá, clica aqui no Telegram, desce o dedinho aqui no coração, ó, e amanhã a gente se vê, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus e até amanhã às 11 horas, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local. Tchau!